Sejam todas muito bem-vindas a essa sala secreta. Eu adoro um mistério, né? Vocês sabem. Eu adoro me tornar misteriosa. Gurias, isso aqui é babado. Quando a gente trabalha com prazer, sexualidade, a gente precisa trabalhar isso, mulher. A gente tem que parar de ficar mostrando tudo, até no casamento, né? Vamos combinar? Maridão ontem estava de olho aqui, mas que sala secreta é essa? 9h30 de segunda-feira? Querido, não vou te dar acesso que é só para mulheres, mulheres que empreendem. Por que a gente precisa causar mistério? Vamos, o primeiro exercício do dia aqui é segunda-feira, 9h30 da manhã, dia 22 de abril. Até cronologicamente falando, calendário, Leonor Polônia, depois me ajuda aqui no chat, a gente tem um movimento importante no calendário e nessa semana. Você sabe que eu sou toda mística e eu não ando sozinha, né? Eu tenho astróloga, eu tenho terapeuta, eu tenho... Olha, gente, é uma coisa louqueando comigo, porque eu decidi, eu, Crisago, andar com mulheres prósperas. Até aqui tá entendido, né? Então, se vocês estão acessando essa sala, saibam que vocês, para mim, são mulheres prósperas. E não é só próspera no dinheiro, né? Ai, Cris, é 22 de abril e não tem R$1 na conta. Querida, vamos entender. Vamos entender que primeiro muda a mentalidade, depois o fluxo financeiro. Quando você ficar brigando com isso, você não vai prosperar. Nem no relacionamento, nem no financeiro, em nada, guria. Vocês não vão acessar lugar nenhum. Primeiro a gente vira a chave, né? Primeiro a gente escolhe com quem a gente anda. Segundo, a gente escolhe os ambientes que a gente frequenta. Então, saibam que todas vocês que estão aqui presentes, ou as que vão acessar essa aula gravada, né? Eu escolhi, tá? Eu escolhi. E isso é uma coisa que fica de lei aqui para nós, principalmente para as minhas alunas da mentoria. Por que principalmente por elas, né, gurias? Por uma questão de respeito e hierarquia e pertencimento, que eu gosto muito, quem me conhece, dessa questão de terapia sistêmica. Hierarquia, pertencimento, equilíbrio, troca. Isso eu tomei como uma verdade para a minha vida. As minhas relações hoje, tanto marido e mulher, mãe e filho, filha e mãe, amigas e alunas, elas têm os mesmos princípios, tá? Pertencimento, equilíbrio, troca, reciprocidade. Por falar em reciprocidade, vamos fazer aquele exercício bonitaço que a Crisago ensinou para que vocês façam no palco de vocês e na vida. Vamos fazer esse movimento hoje, 22 de abril, às 9h36. Vamos postar lá nas redes sociais essa aula que eu estou entregando de forma gratuita para quem não é minha aluna. As alunas sabem que tem um olhar especial para elas depois, tem um chameguinho. Final de semana eu cuidei cada uma delas, eu mandei o áudio, fiz elas molharem a calcinha, porque eu sou dessas. Mentora boa, mentora que faz molhar a calcinha, né? Porque se ela não está bem, eu faço ela ficar, pelo menos eu trago ela para uma terapia do espelho. Só não massageio os pés, gurias, porque vocês não estão em Floripa. Não é verdade, Leonor? Quando a Leonor vem a Floripa me visitar, a gente massageia o ego, massageia o pé, não é? E aí a gente começa a criar uma relação de amor, respeito e reciprocidade. Certo? Então, para quem é minha aluna, recebeu esse cuidado nos últimos dias, desde quinta-feira, eu dei uma segurada no grupo, porque esse movimento é bom, mas ele assusta para quem não está no mesmo ritmo. Então, isso também é um aviso para as arianas, para todas aquelas aceleradas como eu. Respeitem o público, escutem a cliente de vocês, não saiam atropelando, né? Conheçam o movimento que vocês estão. Então, por exemplo, eu, Crisago, isso tudo que já é aula, tá? Eu, Crisago, eu já entendi, eu já treinei o meu corpo e ele está em sintonia com o ciclo lunar. Já falei isso para vocês e sempre que eu sinto a necessidade de pedir uma ajuda, corro a Leonor Polônia, que é uma expert nesse assunto. Quando eu percebo que a lua está mudando, né, Leonor? E que esse movimento dessa lua que vai entrar essa semana, eu vou abrir para te falar um pouquinho. Isso vai me trazer um processo de, né, de vulcão, de erupção, para que eu não saia fazendo strike em ninguém,
em alguém que não esteja no mesmo ritmo que eu, seja o marido, os filhos ou até mesmo minhas alunas, eu preciso canalizar, eu preciso concentrar essa energia e direcionar, porque senão eu acabo prejudicando as minhas relações. Eu já entendi isso e para mim isso é extremamente saudável, porque quando eu começo a ver que o movimento está atropelando para quem está por perto, eu começo a ter esse olhar mais acolhedor. Por esse motivo, eu segurei o grupo lá, porque eu percebi que estava assim, um movimento muito próspero, porém, a gente estava deixando algumas alunas para trás, tá? E principalmente as alunas novas que estão chegando para não se assustar. Ah, mas o movimento me inspira, mas para algumas assusta. Então, nós temos que respeitar e olhar para todas. Leonor, eu vou abrir bem rapidinho, mas eu queria que tu falasse sobre essa questão dessa semana, da Lua, desse movimento, porque quem está chegando aqui, a gente tem muitas convidadas, tá? Então, provavelmente, muita gente vai te escutar pela primeira vez. Então, eu queria que você tivesse um breve resumo do que está acontecendo nessa semana. Deixa eu abrir aqui para a Leonor. Pode abrir o microfone e eu vou te colocar em evidência aqui comigo. Pode ir lá. Tá, ok. Primeira coisa, seguinte, só quero dar uma reforçada, o que a Cris sempre fala, escutar. Gente, escutar ao nosso cliente, mas antes disso, escutar a nós mesmos. E só para dar uma palhazinha, hoje, a numerologia nos dá um dia 7, tá? Para uma segunda-feira, dia 22. É um dia 7 que diz o quê? É o número cabalístico, é o número mais mágico, mais forte, mais poderoso. Então, escutem a essência, se virem para dentro, tá? E aí, o pé na tábua, como a Cris sempre fala, tá? Falando desta semana, dia 24, entramos na lua cheia. Estamos no final da crescente, já estamos vivendo a sintonia e a harmonização e todos os impulsos da lua cheia. Que bem vai fazer para cada uma, o que cada uma leva consigo. Se eu estou com raiva, estou impulsiva, estou de ódio com o mundo, estou de ódio comigo, vai explodir sim, vai explodir feio, vai bater na parede, vai cair no chão, tá? Que é para acordar, tá? Quem leva consigo aquela harmonização, aquele impulso do bem, do expandir a consciência, do multiplicar para os outros o amor, a alegria, a participação, a sexualidade que a Cris fala, ó, já vou dar... Cris, tem que te dar um toque. Eu tenho que usar 2 calcinhas, porque eu estou sempre molhada. É uma coisa séria. Tá? É isso aí. Ai, maravilhosa, obrigada. Gente, é sobre escolhas da vida. A gente escolhe quem acessa o nosso campo, não é? A gente escolhe mulheres que, mesmo com dificuldades, Leonor Polônia, 69 anos, está passando por um problema dificílimo de saúde do parceiro. Mesmo assim, ela, quando abre o canal da comunicação, nosso canal da sexualidade, a boca é interligada com o nosso canal vaginal, ela transborda. E aí a gente ainda continua vendo mulheres nesse mundo não se sentindo prontas, com medo. Gurias, a gente tem alguma mulher aqui, eu vou perguntar, porque é sempre bom, né? A gente tem alguma mulher aqui com 7 anos de idade? 10, vamos lá, 10 aninhos de idade? Então a gente já tem história para contar, né, bonitas? Se a gente tivesse aqui, se eu tivesse a Luísa do meu lado, Luísa Zago, minha filha de 12 anos, ela já tem história para contar. E por que a gente fica condicionada nessa vida de mais um curso, de mais um relacionamento, de mais uma chave de um carro? Porque aí eu vou ter valor. E aí, quando eu tiver o meu cabelo, e aí, quando eu tiver 5 quilos a menos, e aí, quando eu tiver uma amiga, quando eu tiver um estúdio, quando eu tiver... É por isso que vocês não prosperam. E eu estou falando isso de um lugar, e eu estou falando isso de um lugar de conhecimento, por quê? Porque eu estive nesse lugar até 2 anos atrás. Até você vir, a vida vir te dar um talagaço. Vocês acabaram de escutar Leonor Polônia. A gente está num dia importante, 22 de abril, tem uma numerologia importante. Não entendo nada disso. Então, vem para a mentoria que você vai ter acesso a todas essas mulheres de conhecimento.
Mas o que eu quero que vocês entendam? Que ela falou, eu não conheço nada disso, mas escuta o teu corpo. O corpo tá doendo, o cabelo tá caindo, a unha tá craquelando, o relacionamento tá uma merda. Acorda, para de olhar para fora, olha para dentro, dedica um tempo para ti. Isso que a gente vai falar hoje aqui sobre prazer e merecimento, gurias, é sobre isso. Só que a gente insiste num movimento contrário, de comparação, de julgamento. Gurias, são poucas as mulheres hoje que falam sobre sexualidade. Mas hoje nós estamos em muitas aqui, certo? Pouco importa se lá fora a mãe, a tia, a prima não nos escutam, não participam de movimentos como o nosso. Mas eu busco escolher um movimento de mulheres que andam juntas, certo? Então, toda vez que eu abro uma sala dessas, é óbvio que eu convido todas as mulheres do meu sistema Caracol. Mas se eu for olhar aqui no chat, rapidamente olhando, eu tenho pouquíssimas. Primas eu não tenho nenhuma, irmãs eu não tenho nenhuma, amigas eu tenho muitas, tá? Mas são amigas, são clientes e são alunas que conectaram nesse movimento de viver com mais prazer e merecimento. Vou querer ser eu a salvadora da pátria? Eu não. Cada uma faz aquilo que de direito, né? Então, quando a gente trabalha sobre prosperidade, abundância, prazer e merecimento, isso é relacionar. Sandra, seja bem-vinda. Gurias, isso é uma coisa que eu vejo há muitos anos. Eu hoje fiz um convite muito especial. Essa sala, para quem está chegando aqui, é uma sala especial para as minhas alunas de mentoria. Hoje, 22 de abril de 2024, eu estou às vésperas de completar um ano da minha escola digital de negócios em sexualidade. Dia 8 de maio vai ter uma comemoração especial aqui no mundo digital mesmo, que é como eu gosto de trabalhar. Mas eu tenho uma história, né, gurias? Eu tenho 43 anos, eu tenho muita história para contar. Não só na vida profissional, eu tenho uma bagagem profissional. E por isso que muitas convidadas que estão aqui, inclusive a Sandra, que chegou há pouco, foi uma das minhas grandes parceiras e mulheres que me inspiram, né? Então, a gente precisa honrar da onde a gente está, mas a gente precisa honrar uma história, uma trajetória. Eu honro o meu mundo corporativo, tá? Porque foi ele que me trouxe conhecimento, posicionamento, eu observei muita gerência, liderança. Então, quem hoje está no mundo corporativo, não perca a oportunidade de olhar o comportamento de uma mulher executiva, de um gestor que tem pontualidade no horário, de como as pessoas se argumentam na hora de uma negociação. Eu era assim, ó, ficava ali, eu era secretária executiva, então ficava eu, como uma professora da faculdade me ensinou, Cris, sempre ande com um caderno na mão. Ela me dizia isso, a professora Gabardo. E ó, Graciema Gabardo, nunca esqueçam. Nunca esqueçam dos seus mestres, tá, gurias? Eu sou filha de professor, eu honro muito os meus mestres. Então, ela me dizia, fiquem atentas, sempre com um caderninho ou bloquinho, porque você vai anotar o quê? O que vão te pedir? Não, meu amor. Você vai anotar comportamento, você vai anotar expressões, porque pessoas que gerenciam, elas têm conhecimento, elas se posicionam, elas sabem pegar uma taça, elas têm visão estratégica. Então, quem está no mundo corporativo, por favor, tome nota dos posicionamentos. Quem está nas faculdades, cuide o posicionamento do melhor professor. Acabei de trazer o nome de uma delas, né? Minha professora, ela é Graciema Gabardo, ela foi uma professora que mudou meu campo de visão. Isso lá em 1900, não sei quando. Então, perceba que quando vocês estão num lugar onde tem pessoas prosperando, e a gente não está falando só de financeiro, você precisa observar o comportamento. Como que ela mede as palavras? Como que ela se posiciona? No mundo digital não é diferente. Para quem está acessando essa sala aqui, está vendo o movimento que eu estou fazendo. Para quem me conhece há mais tempo, a Sandra, que é uma queridona, que a gente se conheceu, se a Sandra estiver aqui e me permitir, Sandra, eu vou compartilhar um pouquinho de como a gente se conheceu, porque com certeza ela tem participação nesse meu crescimento empreendedor. Por quê? Primeiro, porque eu conheci ela em cima de um palco, tá? Dentre tantas mulheres que eu conheço, a Sandra foi uma das mulheres que eu conheci no palco.
E ela ganhou um prêmio com muito mérito do melhor vendas, né? Ela é uma das diretoras grandes da Marquei e ela ganhou um prêmio nacional. E quando disseram o nome dela e que ela era de Porto Alegre, imagina, eu estava em São Paulo, quase 8.000 mulheres reunidas, e eu vejo uma gaúcha subir, o meu orgulho vai lá no teto, porque eu honro as minhas tradições. E eu sei a força e as crenças de uma mulher gaúcha, né? Leonor, Xana, que são gaúchas como eu e outras tantas. Então, quando você olha uma mulher da tua tradição, da tua origem, em cima de um palco, ganhando um prêmio como uma das melhores mulheres no Brasil em termos de venda, enfim, mas bate esse é o sentimento, né? Porque a gente se conecta com pessoas que têm histórias parecidas, tá? Então, para quem está chegando aqui e me conhece bem pouquinho, eu sou gaúcha e eu amo as minhas tradições, eu honro, e eu sou uma gaúcha de Porto Alegre, mas com o coração da fronteira, porque é onde vem a minha mãe, o meu pai, as minhas avós, não é à toa que eu tô sempre com chimarrão na mão, eu amo um fandango, uma vaneira, né? Estou apaixonada, literalmente, pelo Matheus, além de lindo, maravilhoso, que era um menino que foi no Big Brother. Ele é da minha fronteira, então, assim, isso tudo tem a ver com prazer e merecimento. A gente, né? A gente honrar tudo aquilo que a gente vê. Mas, Karine, querida, também honra a sua vida. Mas a gente tem um lugar também muito sombrio, gurias, que é aqui que eu quero trazer essa questão do prazer e merecimento. Por que algumas mulheres, e eu como sou uma observadora da época da faculdade, quando a professora falou isso, Cris, anda com teu caderninho na mão para observar comportamento. Não para criar julgamento, tá? Não para dizer, ai, a roupa dela, ai, como ela engordou, ai, não, quem minha aluna sabe. Eu faço essa análise de comportamento para entender, para fazer a leitura do corpo da pessoa. Então, isso eu aprendi lá na faculdade e fui especializando ao longo do tempo. Então, hoje eu consigo entender uma mulher, principalmente, tá? Que é a minha especialidade, o que a mulher está vivendo. O corpo fala o tempo todo, exatamente. Eu consigo identificar na mulher, pelo corpo, e da cinturinha para baixo já é suficiente, tá? Da cintura para cima, perdão. Eu consigo identificar se ela está com o corpo rígido, se ela está estressada, se ela está deprimida, uma série de coisas. E talvez por isso me facilite tanto conectar com mulheres. Falando de sexualidade, tá? Por que eu tenho tanta facilidade na venda do produto, da palestra, da consultoria e hoje da mentoria? Porque primeiro eu olho. Mas para mim olhar, por exemplo, para a Rafa, para a Xanda, para a Leonor, para a Fátima, para a Duda, eu preciso olhar para mim. Quando eu reconheço em mim as dores, em mim o prazer, em mim, na minha pessoa, no que me trava, aí bingo, tá? E por que eu consigo hoje chegar num lugar de prazer e merecimento? De verdade, é um exercício para mim, tá, gurias? É um exercício. Nessa época, com a professora Gabardo, eu estudava na UBRA, que é uma faculdade lá no Rio Grande do Sul. E eu, por muitas vezes, saía do mundo corporativo, porque eu terminei a faculdade já trabalhando, eu tinha muita fome, final do expediente, todo mundo sabe, né? E eu chegava na cantina da Ubra louca de fome, mas, meu Deus, e eu não comprava o salgado, que custava às vezes R$ 2, R$ 3, com medo da falta. Só que eu tinha o dinheiro em mãos, eu trabalhava, eu tinha o dinheiro para comer, eu tinha o dinheiro para voltar, mas eu não me sentia merecedora, que ridículo, né, gurias, mas que real também, né? Eu não me sentia merecedora de um salgado quente num final de dia de expediente. Eu esperava chegar em casa às 11 horas para comer uma comida requentada. Isso é merecimento. E por que eu tinha isso? E por que eu tinha isso? E por que algumas mulheres ainda têm isso tão forte, de não se sentirem merecedoras, de comprar, de se proporcionar experiências? Alguém sabe por quê? Antes de eu mostrar o próximo slide. O que acontece com a gente? Vamos lá, 9 horas e 52 minutos de uma segunda-feira. Para quem trabalha no mundo corporativo, provavelmente
tá bem vestida, pelo menos tomou um banho, ou lavou as partes íntimas, passou um perfuminho e foi trabalhar. Assim eu espero, né? Para quem trabalha em casa, às vezes a gente se pega, a gente não, vírgula, porque aqui isso já livrou do meu corpo. De pijama, não tomou nenhum banho. Ai, Cris, mas eu vou ter que fazer faxina na minha casa. Toma banho antes de fazer faxina. Teu corpo merece. Teu autocuidado merece. Seja próspera com você mesmo. Primeiro com você, depois com os outros, depois com a casa, né? Então, assim, é 9 horas e 52 minutos. Eu não vou fazer zoom em câmera nenhuma. Mas eu gostaria de verdade que vocês, no mínimo, tivessem já prontas para trabalhar, não importa se vai trabalhar em casa, cheirosas, não vou dizer maquiada, porque não é todo mundo que gosta, mas pelo menos um batonzinho colocado, uma blusinha bonita, porque se bate o carteiro aí para entregar qualquer coisa, se você tiver no trapo, meu amor, esse carteiro vai pedir pela dona da casa. Então, assim, ó, o mínimo que eu espero é que ninguém esteja com uma calça manchada de que boa, porque aqui é uma sala de negócios, tá, gurias? De verdade. Nesse ponto, eu sou bem exigente. E não é coisa da minha mãe, é coisa minha. Eu sou muito exigente nesse sentido, quando eu sento para fazer uma reunião com alguém, no mínimo eu espero que ela esteja com posicionamento de negócio, tá? E não é por mim, é por ela nesse sentido. Então, sim, não tem problema de estar com uma roupa de ginástica, porque estava voltando da academia, não tem problema. Mas tem que estar com uma roupa decente, uma roupa que diga digna de você, de prosperar, né? Mas o que acontece com a gente? Eu já trabalhei home office por uma empresa corporativa em 2019. E eu ficava de pijama até 10h30, 11 horas, estava para tomar banho perto da hora de sair para buscar os meus filhos na escola, porque afinal de contas ninguém ia me ver mesmo, né? Naquela época nem se fazia tanta reunião, certo? Mas é muito importante a gente ter esse posicionamento profissional, certo? Não importa se você trabalha em casa, não importa se você vai atender só de tarde. Você, no mínimo, tem que ser digna de tomar um banho e de se olhar no espelho e dizer, que nem meu filho me disse ontem, mãe, o Lucas tem 15 anos, e disse, mãe, eu tô tão bonito que eu acho que eu me pegava. Eu falei, é nesse nível que a mamãe quer. É nesse nível que a mamãe quer, autoestima. Você tem que olhar para o espelho, gurias, e dizer assim, ó, cara, eu me contratava. Eu me pegava. Eu pagava, no mínimo, tantos mil por essa palestra dessa mulher. Se você não paga por essa mulher que você está vendo no espelho, jamais espere que alguém pague, tá? Começando por aí. A mesma coisa relacionamento, né, gurias? As alunas começam a me mandar inbox, o trabalho da terapia do espelho, o amor próprio, e diz, Cris, eu tô tão maravilhosa hoje, amiga, que eu tô assim, ó, que eu tô assim, querendo me pegar de todos os jeitos. É sobre isso. Lá fora que lutem, porque a gente já, né? A gente já está acertando, e é isso. Não estou linda, eu sou maravilhosa. E aí, uma das coisas que me trouxe para um lugar muito sombrio, aqui, 2 anos atrás, até bem pouco tempo me pegava, era isso aqui, gurias, ó. A lealdade. Eu queria ser muito leal. E a gente tem uma regra entre nós mulheres, a gente quer pertencer, né? A gente tem que pertencer a algum lugar. A gente não pode desvirtuar. Eu falei em honrar minhas tradições, né? Amo as minhas tradições gaúchas, amo a minha terra, mas eu não preciso mais ser leal às minhas mulheres. Não preciso mais ser leal à minha mãe, que mesmo sendo super moderna, ela acredita que uma mulher precisa trabalhar todos os dias na sua casa, insanamente para limpar. Eu não preciso mais ser leal à minha avó, que escovava o chão, né? Eu não preciso ser leal. Eu posso honrar, são coisas diferentes. Eu honro a história delas, eu honro a história da minha avó, que era costureira, que a minha avó, no interior do Rio Grande do Sul, era uma das costureiras mais famosas da cidade, mas ela tinha vergonha de dizer isso. Por quê? Por ela ser uma costureira muito famosa, e a qual eu carrego o sobrenome, Nina Zago, ela era uma costureira contratada, exclusiva do maior
bordel da cidade. O que é bordel? Alguém sabe? É o que faz os homens felizes, queridas. Hoje, no meu caso, eu não sou a minha avó, mas eu faço mulheres felizes, tá? Estou honrando, inclusive. Só que a minha avó, ela era contratada pelo... Eles tinham um nome, era um cara, né? Na verdade, hoje a gente pode falar que era um travesti, que era o dono do bordel de Uruguaiana, e ele era famosíssimo, porque Uruguaiana é uma cidade fronteiriça, né? Então, vinha gente de tudo que era lugar para este bordel. Custava muito caro acessar o bordel. E quem vestia as damas do bordel, as meretrices, como diziam lá em Uruguaiana, era a minha avó. Casa das Gurias, exatamente. A avó era que costurava aqueles vestidos de luxo. Então, vocês imaginem, 1900 e Guaraná com rolha, 20, 40, sei lá o quê, a minha avó, Nina Zago, sendo a maior costureira da cidade para o maior bordel. Pensa o que as mulheres achavam dela. Ela tinha que fazer isso escondido, né, gurias? Para ser aceita, para pertencer. Então, percebam que eu não fui a única mulher da família que desbravou a sociedade feminina. Então, só que com esse trabalho, a minha avó construiu uma casa. A casa da minha avó já é falecida, ela construiu uma casa que tem 14 peças. A casa da avó é enorme, que hoje é da minha mãe. É uma casa enorme, então, consequentemente, dá muito trabalho para limpar. Então, a minha mãe, criança, via a minha avó costurando e era ela que tinha que escovar. Então, a minha mãe, ela tem essa crença que mulher tem que ter sacrifício para limpar uma casa. Ela não consegue entender que aquele aspiradorzinho digital pode dar uma tapeadinha. Ela não consegue entender que às vezes a gente pode, né, pagar alguém. Por mais moderna que a minha mãe seja, minha mãe ainda não consegue conceber. Eu preciso ser leal à minha mãe? Por muitos anos eu fui, tá? Eu achava que eu precisava perder. Quando eu casei, eu precisei... quando eu fui morar com o Bruno, que a gente foi fazer um test drive primeiro de 6 meses, todo sábado, religiosamente, eu cancelava todas as minhas agendas. Fazer unha não passava pela minha cabeça, de ir num salão, bem pensar. Eu passava limpando a minha casa, porque eu queria ser leal à minha mãe. Foi assim que ela nos educou. Que como ela trabalhava de segunda a sexta, a gente limpava, mas sábado ela tinha que ficar limpando de novo. Então, eu quis ser leal com a minha mãe. Eu fui morar com o Bruno com 27 anos, então eu quis ser leal à minha mãe. Vocês percebem como isso é forte, gurias? Quando eu, hoje, Cris Agro, me permito ir para o restaurante de frente para o mar, eu deixo de ser leal para minha mãe. Quando eu hoje, sábado e domingo, não ligo para minha casa, porque eu já dei uma tapeada durante a semana, o Bruno me ajudou, as crianças também, eu não sou mais leal à minha mãe. E isso tem uma força muito grande, mas dói, né? Dói tanto, gurias, que quando a mãe tá aqui, a mãe seguido vem, e se vocês conhecerem a minha mãe, vocês vão ver que a minha mãe é super divertida, a minha mãe tem uma crença com a limpeza da casa muito grande, ao ponto dela me falar que eu não sou uma boa dona de casa, que ela não sabe como o Bruno tá casado comigo ainda. E detalhe, a minha casa nunca tá desorganizada, e eu digo para ela, mãe, vem aqui, vem aqui. Quer saber mesmo por que o Bruno tá casado comigo até hoje? Mãe, meus dotes são outros. E ele adora. E mãe, e mulher feliz, e homem feliz, paga diarista. Mãe, eu prospero hoje para pagar minha diarista. E tá tudo bem. É óbvio que minha casa não é desorganizada, muito pelo contrário, adoro uma casa organizada, porque já entendi que energia tem a ver com isso, prosperidade tem a ver com organizar calcinha, cama, sempre impecável. Mas, gurias, meus dotes matrimoniais, digamos assim, né? São outros, bebê. O maridão tá casado comigo por outra coisa. E eu não fui assim, eu passei a ser, tá? Nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Já abro para ti, Leonor. Porque a gente talvez não esteja prosperando na vida, nos relacionamentos, e principalmente nesse negócio, para quem é da área da sexualidade, porque nós temos lealdade e pertencimento às nossas mulheres, certo? Então, a gente precisa, provavelmente, muitas de nós somos as únicas mulheres que falam com mais tranquilidade sobre o prazer.
E aí a gente fica perdida, com medo da mãe julgar a gente, da prima não querer mais andar com a gente, eu não vou pertencer mais nada, ninguém vai me convidar mais para o amigo secreto da família. Gurias, o nosso amigo secreto é mais divertido, tá? Então, assim, bora sair desse lugar de lealdade? Quem aqui é leal às suas mulheres? Quem aqui, né, não é para se envergonhar como a Sandrinha está falando aqui, tá, Sandrinha? Mas é para você dar aquela clareza, aquela virada de chave. Cara, a quem que eu quero ser leal tão forte? E aí, gurias, porque assim, é muito difícil a gente sair desse lugar se a gente não tem consciência, né? Vou colocar aqui a Leonor para falar rapidinho e depois a Xana. Pode ser? Vocês me permitem? Preciso pedir permissão para elas. Vai lá, Leonor, pode falar, meu amor. Olha, reforçando assim, né? Eu acho que cada uma de nós, claro, eu estou com 69, faz 70, então a minha história é bem compridinha de vida, né? De experienciar a vida. Mas eu impactei com isso com os 16, 17 anos. Foi uma briga feia. Porque eu venho de uma família extremamente religiosa, não de fé, religiosa, outra coisa. Tá? Se confessa, vai à missa de sábado e domingo para pecar de segunda a sexta, né? E eu não concordava com isso. Inclusive, dos 5 tios religiosos, irmãos da minha mãe, um foi bispo de Uruguaiana, né, que a Cris conhece, um amado, meu ídolo até hoje. E assim, minha mãe, eu disse, não vou mais, igreja não diz nada para mim, não tem que comungar, não entendo nada disso. Ela disse, a guria tem coisa com o diabo. Bah, olha, foi uma barra. Mas olha, dei a volta, não me arrependo, mas paguei o pão que o diabo amassou. Porque logo em seguida eu comecei a jogar tarô, fui estudar psicologia, né? E aí, já são todos falecidos na família, mas aí a minha mãe, ainda em vida, me pedia para eu jogar tarô para ela. Então, assim, fui, como a Cris fala, né? Eu acho importante isso, estou reforçando tudo isso, Cris, que tu falastes, né? É importante a gente se dar conta que são crenças, cada um escreve um livro. A crença do pai e da mãe não é a nossa. Não engulam isto. Vocês, cada uma de nós, tem um outro capítulo ou um outro livro para escrever. É isso aí. Perfeito, meu amor, exatamente isso. Cada uma tem sua história. O que serviu para mim, para Leonor e para qualquer uma de vocês é de vocês. Não queiram fazer um copia e cola, tá? Até a Cris falou agora lá, vou fazer também. Não, esqueçam. É sobre a história de vocês. Fez sentido para ti? Está identificando que você está sendo leal e quer pertencer às suas mulheres com sacrifício? Tá tudo bem, gurias. Né? Vocês vão pagar o preço, mais cedo ou mais tarde. Isso é fato, né? A vida vai te cobrar um preço agora ou depois. Mas é uma escolha, certo? Xandinha, pode falar, meu amor. Então, né? Gurias, assim, vocês não vão acreditar, mas, tipo, até uns 10 anos atrás, eu trabalhava CLT, e aí eu chegava em casa e eu ficava até, tipo, às 2 da manhã limpando casa. Sabe o que isso significava dentro do meu casamento? Briga, né? Porque sábado, pleno sábado, a pessoa 2 horas da manhã limpando casa, e o marido lá dormindo, né? Ah, você não poderia estar fazendo coisas melhores do que estar limpando uma casa. É que nem a Cris disse, né? A casa da gente tem que estar organizada, fica organizada, mas a gente não precisa ficar lá de bunda para cima, literalmente esfregando o chão, né? E uma coisa que me assustava bastante é que a minha filha, olha só, como às vezes a gente não percebe o que a gente tem dentro de casa. Minha filha tem 31 anos, e ela é casada, né? E quando ela casou, ela fazia tudo totalmente diferente de mim. Totalmente diferente de mim. E aí eu achava um horror. Assim, minha filha, como que tu não, né, não tá cuidando, não tá fazendo assim, mãe, tu tem que sair disso aí, mãe. Não é assim, eu bem capaz que eu vou sair, vou deixar de sair porque eu tenho uma casa para limpar. E eu muito fiz isso. Hoje em dia não, graças a Deus, já estou liberta, né? Mas, assim, coisas que a gente começa a pensar e assusta, né? Assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu já estou com 50 anos hoje, e assim, meu Deus,
Se eu hoje pensasse com a cabeça que eu tenho hoje, lá nos meus 30, nossa, gente, eu ia botar fogo nesse mundo. Mas ainda dá É só tempo, isso ainda dá mesmo. tempo. Obrigada, meu amor. Ainda dá tempo, gurias, porque a gente está aprendendo. Se começar com os 40, começar com 50, dá tempo, certo? O que a gente precisa é só tomar consciência. Estou sendo leal? Estou. Isso está me trazendo alguns danos? Está me travando? Não estou conseguindo acessar no relacionamento, no profissional? Então, eu preciso buscar ajuda para mudar, certo? E aí, o que acontece quando a gente se mantém leal? Estou contando a minha história, tá? Pode ser que de você seja diferente. A gente se frustra, a gente tem uma sensação de vazio, e a gente tem uma necessidade, e aqui, gurias, eu posso falar com bastante responsabilidade, porque vou completar um ano dessa escola de negócios. Então, eu faço entrevista desde abril do ano passado com mulheres, tá? Fora o período que eu já trabalhava com empreendedoras locais. E eu vejo uma frustração, um sentimento de vazio, de mulheres que vêm com livros empilhados, certificados, e nunca se sente pronta. E a gente está falando aqui de mulheres de 40, de 50, poucas ali entre os 30, não que elas não sejam, porque o meu perfil de público, alunas, é a maioria nessa idade. E aí você olha para uma mulher como essa e não quer saber do certificado dela. Eu quero saber da história. Eu quero saber da história, como a Leonor contou aqui, que aos 16 se libertou e não sei o quê, e que a mãe isso. É a história dela. Eu quero saber para que a gente possa transformar essa história num lindo trabalho, um trabalho de conexão com outras mulheres. Então, o que a gente vem vendo e cada vez mais, mulheres querendo preencher esse vazio, né? E esse vazio não é preenchido com certificados e estudo, gurias, tá? Sinto dizer, mesmo eu sendo filha de professora e amando a educação, e eu acho que é super importante, se você simplesmente acumular conteúdo e conhecimento, você adoece. Porque vai virando nódulos no teu corpo, né? Porque eu não tô pronta, daí mais um, eu não tô pronta e mais um, não tô pronta, daí você gera aquela famosa obesidade. E aqui, essa frustração tem um impacto muito grande no prazer. As mulheres, de fato, elas não conseguem prosperar, por quê? Quem aí nas últimas semaninhas, corpo travado, xixi, cistite, candidíase, coluna, cabelo, todas, né? Todas nós oscilamos nessas dores. Só que quanto mais eu insisto em anestesiar esse corpo, quanto mais eu insisto em buscar algo que me valide, seja as palminhas do marido, que não vem, seja a minha mãe me dizendo que parabéns, eu estou tão orgulhosa de você, que não vem também, das irmãs que não acessam as minhas salas, estou falando de mim, tá? Falando de mim. Enquanto eu fico buscando isso, tá? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês é comigo. Não recebo palminhas do marido, não recebo a minha mãe na sala, as minhas irmãs não acessam meu conteúdo, e eu vou continuar brigando com isso e com o meu corpo? Eu vou me encaixar num emprego, numa profissão, num talento que não é meu, porque eu não recebi a validação de quem está perto? Sério isso? Que é o que a gente vê, né? Cris, mas elas não respondem. Cris, mas elas não compram. Cris, elas não... Porque você continua buscando a validação das pessoas erradas. Porque você quer ser pertencente às suas mulheres. Ah, mas quer dizer, então, que tu brigou com as tuas irmãs, que tu não fala com o teu marido, que tu... Não, amo loucamente. Mas a minha relação com eles é uma, e o meu talento é profissional. E eu vou vender e eu vou falar para quem quer me ouvir. Simples assim. Peguei o meu caixote, né? Literalmente falando, as alunas sabem do que eu estou falando. Peguei o meu caixote, botei no meio da praça e falei o meu talento. Simples assim. Vou ficar eu esperando a validação das minhas irmãs? Não. Porque não é sobre elas, é sobre mim, é sobre a minha história. Minhas irmãs, cada uma na sua vida, uma com dor no corpo, outra com frustração profissional,
Era para estar aqui comigo? Era para estar aqui comigo. É uma escolha. Entenderam? Então, assim, a gente precisa começar a se valorizar em todas as nossas relações. Mas quando eu aos encontros, eu abraço, eu beijo, eu agradeço por tudo que a gente é uma para outra, mas eu não busco mais, porque eu buscava a validação com os meus, certo? E eu só consigo acessar hoje, aí sim, falando financeiramente, tá, gurias? Eu só consigo acessar financeiramente o que eu acesso hoje porque eu valido o meu conhecimento. Eu valido, eu vendo, eu que crio as coisas, eu que boto a cara no sol, eu que erro. E ontem eu estava conversando com uma médica aqui, que eu gosto muito, a doutora Ruby, a gente estava trocando uma ideia para um trabalho que a gente vai fazer juntas no domingo, e ela me disse uma coisa, ela falou, sabe, Cris, sabe uma coisa que eu gosto muito em ti? Porque tu não tem medo de errar. Tu vem, tu pergunta, tu levanta a mão, tu pergunta se pode. Porque ela poderia ter me dito que não, ela poderia dizer nada a ver, não é por aí, não é por aqui que você tem que falar de sexualidade. Ela falou, a tua ousadia de não ter medo de errar, de não querer estar sempre pronta e nem perfeita, é que encanta. Porque você desafia a física, a química, todo. Porque é exatamente isso, gurias. Ei, meu corpo tá leve. E se der errado? Eu tentei, né? E se der certo, aí a gente gosta. Aí a gente prova para o mundo. Mas eu não estou preocupada com o resultado. Eu estou preocupada com a experiência que eu vou me proporcionar. E se? E se? O se não existe, né? E quando a gente fica presa na validação, e no si, e no pertencimento, eu preciso pertencer a um lugar. Bom, beleza, eu também acho que você tem que pertencer a algum lugar. Eu quero pertencer a algum lugar, certo? E eu resolvi pertencer a um grupo a qual eu acredito. Então, por isso, criei o grupo da mentoria, por isso, criei o grupo da jornada. Eu acredito no que eu estou falando ali. Eu escuto profissionais. A Leonor sempre me manda coisa, vocês, as doutoras. Doutora Andréia Bessa, que veio dar uma aula de nutrição maravilhosa. Giane, minha cliente, que me indicou uma ginecologista bambambã de Floripa. Eu acredito. E quando eu acredito, fica mais leve. Entende? E não é viver de mentira e nem no mundo de Bob. Não, é porque eu vivo isso na pele, meu cabelo, entendeu? Eu conecto nisso. Então, eu não estou na busca de ter um novo certificado para me sentir pronta. Mas ontem, tocou muito no meu coração na hora que eu vi a live da Ana Lisboa, que eu acho que algumas de vocês viram, bateu muito forte no meu coração, muito forte, muito forte, muito forte. E já entendi que é Deus, né, falando. De me formar como terapeuta sistêmica. Mas provavelmente isso vai acontecer em 2025. Não estou com pressa. Não estou. Mas bateu no meu coração. Pronto. Mas não é aquele coração ansioso, que é diferente. Bateu o coração quentinho, que é como a Leonor falou, molhar a calcinha. Molhou minha calcinha ontem, Leonor. Na verdade, não molhou porque eu estava sem calcinha. Mas assim, mexeu gostoso aqui. Mas me gerou ansiedade? Nenhuma. Não estou com pressa. Eu falei, esse negócio é para mim. Como eu vou de novo no Encontro Nacional dali em dezembro aqui, vou me aprofundar nesse tema um pouquinho com mais atenção. Mas não tenho pressa. Não tenho pressa, gurias, porque pensa, eu estou vivendo hoje. Eu tinha essa aula maravilhosa para dar para vocês, eu estou num processo lindo de mentoria, não estou com pressa. Entenderam? Então, assim, a gente almejar, a gente sentir o coração bater lá embaixo, molhar a calcinha, mas a gente... E aí o corpo fica leve. Porque se eu fico vibrando na ansiedade, eu não vibro na prosperidade, e muito menos no prazer e no merecimento. E aí, o que acontece comigo? E provavelmente com algumas de vocês. Quem que tá nesse sentimento hoje? De verdade. Aqui é uma sala de vulnerabilidade. Quem que tá nesse sentimento de escassez financeira? Coração aberto. Levanta a mão. Coração aberto, quem que tá nessa escassez? Porque é importante a gente entender sobre isso, porque o que acontece? Fazer movimentos, fazer trabalho, ser assertivos, ele gera um processo, tá? E toda vez que eu gero um processo, eu crio uma trajetória e, consequentemente, isso tem um resultado. Então, o dinheiro, ele tem uma força muito grande. Ó, quantos eu. Isso, é legal a gente ser vulnerável. Mas
o dinheiro é um fluxo, tá? Energeticamente falando, fisicamente falando, ele é uma energia, tá? E ele é uma energia de conexão, de magnetismo, de atração. O que a Leonor Polônia falou no início? Tudo que eu tiver aqui dentro, nesta semana, reverbera, transborda, vira. Ai, meu Deus, estou full. Se eu estou na mágoa, eu estou no ressentimento, eu estou na escassez, vai multiplicar? Vai. Não vou enganar você, vai. Mas eu posso entrar num processo de cura? Posso, né, Leonor? O primeiro passo é ter consciência. Eu sei o que eu estou sentindo e aonde isso vai me levar. Tá? Eu sei o que eu estou fazendo. É que nem quando você toma um copo de cerveja, você fuma um cigarro, ou você come uma comida gorda. Você sabe o que aquilo ali vai acontecer. Ou quando você faz relação sexual sem camisinha. Você sabe o que isso vai acontecer. Né? Doenças, gravidez, uma noite em claro porque preocupada. A gente tem que vibrar na culpa ou na responsabilidade? Responsabilidade. Se eu estou numa escassez financeira, se eu estou numa escassez de relacionamento, se eu estou acima do meu peso, se eu... eu preciso gerar responsabilidade e não culpa. E é hoje. Se fosse uma aula numa sexta-feira, seria na sexta-feira. Mas é segunda, então aproveita. E aí que está a diferença de quem prospera. Porque gera responsabilidade. Eu já entendi que eu estou numa M desgraçada, financeiramente falando, tá? Consequentemente, isso me preocupa. Consequentemente, isso faz com que eu não me relacione bem em casa, nem na rua. Consequentemente, as clientes não me procuram. Consequentemente, nada acontece. Já entendi, tá? 1 mais 1 é 2, 3 é para dar. Mas aonde que está a responsabilidade? O que eu estou fazendo de diferente? Quem acordou hoje, segunda-feira, decidida e não vai fazer, já fez. Porque nós estamos a 10 horas e 20 minutos. Ou seja, o dia 22 de abril, faz 10 horas que já começou. Ou seja, nós quase vamos chegar na metade do dia. Aqui mora a diferença, gurias. Quem já acordou e já fez alguma coisa? Não, vou sair dessa live agora. Já vou fazer alguma coisa. Aqui mora a diferença de quem prospera. Certo? Não sei se vocês andam conversando com pessoas que prosperam. Eu converso o tempo todo, porque eu quero aprender com eles. Lembram da professora Gabardo? Observem quem está em movimento. Certo? E aqui eu vou jogar um pouco de responsabilidade também para as alunas, tá? Principalmente para as alunas que estão no processo de mentoria comigo agora. A gente tem um acordo comercial, lembrem? Vocês têm disponibilidade comigo no WhatsApp por 4 meses. Estou falando com a turma Master, tá? As demais turmas já encerraram. Vocês têm um acordo comercial comigo, certo? Se você que está nesse acordo comercial, e eu estou falando isso para qualquer profissional, se você tem um acordo profissional com outra pessoa, se você não tem a responsabilidade de puxar comigo uma tarefa para sair desse lugar, é porque você continua vibrando na culpa e não na responsabilidade. Certo? Eu não, nem dos meus filhos, eu demando coisa. Eles têm que ter autonomia de me pedir para crescer, para aprender. Certo? Porque aqui a gente fala com adultos aí. Os meus filhos são crianças, ainda adolescentes, mas eu já digo para eles, vai depender de vocês. Me pergunte como, que eu te digo o que fazer. Então, a gente tem que começar também, gurias. Hoje é 22 de abril, baseado em tudo que a Leonor trouxe de informação e que eu estou trazendo aqui. Se esse lugar de escassez continua, é porque você continua na culpa e não na responsabilidade. Leonor, pode falar que eu quero tomar um gole d'água. Tá fechado o microfone. Fechado. Tá. Essa escassez, né? Como posso resolver? Se pergunte, tá? Isso é para pensar, anota e faz depois, tá? Se pergunte, por que escassez? Escassez do quê? Por que eu sinto uma ansiedade? A culpa, né? Mas até chegar na culpa, uma ansiedade.
uma coisa, assim, uma angústia. O porquê da angústia? O porquê da ansiedade? Eu acho que, me traz o medo. O porquê do medo? E vai indo. O porquê do medo? Medo de quê? Medo de falta? Olha para dentro, trabalha mais, prospera mais, lida mais com as pessoas, que é o que a Cris está falando. Então, para ajudar na questão da culpa, hoje é um dia excelente para refletir isso aí, mais toda essa live da Cris, né? E para ajudar a eliminar isso, quem quiser, são escolhas no dia da lua cheia, se prepare, entregue isso. Desde a hora que acordar, por favor, acorda mais cedo. E na hora que a lua despertar no céu, faz uma oferenda do jeito que tu quiser. Se está na praia, pelo amor de Deus, não perde de estar, que ela é maravilhosa. Se tá, eu aqui em Porto Alegre não vou estar na praia. Estou assim me rasgando, né, Cris, de não estar na minha Floripa. A minha janela é toda telada, porque eu tenho gata. Eu busco um buraquinho da tela, fotografo, agradeço, reverencio, tá? Gente, façam por vocês e deixa para trás as raivas, o ódio, a inveja, porque sempre diz, eu tenho que me proteger da inveja, mas ninguém fala que também tem inveja. Então, deixa isso para trás e conecta com a harmonia, com o bem-estar e com a prosperidade. Beijo. Cris, seu microfone está desligado. Perdão, Eli, fala que eu tô com saudade de escutar. Oi, gente, bom dia. Eu sou Eli Barbosa, né? E eu sou o exemplo de tudo que Cris... Eu sou não, tá? Eu fui. Esse exemplo aí todo que Cris mencionou, em questão de obesidade mental, em questão de precisar, né, de aplauso. Até um tempo desse, a gente estava conversando sobre isso, né, Cris? Sobre essa minha necessidade de validação, que eu trazia isso muito, muito comigo. Mesmo depois de ter passado por todo o processo de mentoria, eu ainda me sentia muito insegura. Então, assim, é você realmente entender para olhar. Então, eu estava querendo externar algo, né, para as minhas clientes que eu não estava vivendo, né? E isso foi uma coisa que Cris me direcionou bastante em relação a isso. E aí, ela falando agora, me veio uma lembrança de uma frase que eu li, que eu achei bem interessante, que não adianta, né, a gente estar todos os dias plantando uma semente diferente se a gente não aprender a gestar aquela semente que a gente já plantou. Então, hoje, eu estou nesse processo, né, e é uma coisa contínua, né, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, todo dia a gente aprende realmente a melhorar. Então, hoje eu realmente estou aprendendo a gestar as minhas sementes que eu já plantei e está vindo muita coisa boa. Eu vou até falar aqui, né, que eu estou no meu escritório. Já tá. Gente, quando ela começou na mentoria, ela é aluna da turma 1, tá? Precisa ver como é um processo, né? Então, a gente caminhou. Ela sempre vendia só o produto. Ela é uma sexóloga, mas ela vendia só o produto. Quando ela começou a mentoria, tinha recém acabado o Dia dos Namorados, né? Uma coisa assim. Ela falou, Cris, acabou todos os meus produtos, não tem nada para fazer. Eu falei, quê? Como assim não tem nada para fazer? Tu é sexóloga? Gente, ela não conseguia entender, e isso é um processo tão bonito de ver hoje, ela não conseguia ver o poder que ela tinha nas mãos sem produto. E ela falou que ela tá, né, no Nordeste, me corrige se você faz, né? E aí demora para chegar o produto, enfim. Então, quando ela não tinha nada para oferecer, ela simplesmente estagnava. Eu falei, as alunas da turma 1 sofreram mais porque eu tive que aprender com elas, mas, gente, dava vontade de atravessar a tela e dar uma chinelada. Gente, ela tem uma graduação que eu ainda não tenho, não é, Eli? E agora tá com o escritório. Que é isso, querida? Estou em processo de organização. Aí você falou assim, o que você fez hoje? Eu já fiz tanta coisa hoje. Já molhei a calcinha de novo. Gente, eu tenho que ir lá tomar um banho. Ai, meu amor.
Quem era eu? Quem era Eli, minha gente? É isso. Enquanto a gente não internalizar, enquanto a gente não acreditar e parar de ficar procurando no externo, nada vai acontecer. Ai, lindona, obrigada. O sotaque dela é maravilhoso. A Andressa quer falar. E vocês viram que não adianta. Mas a mentora. Cara, eu posso me virar nos 30, eu posso virar estrelinha, eu posso aprender a fazer espacar. Se vocês disserem não para vocês, como muitas alunas da primeira turma me disseram por muito tempo, elas sabem. Cara, não vai acontecer. Não é passar o cartão aqui e achar que vai acontecer. Não vai. Todas as minhas alunas que têm resultado, todas, e são muitas, graças a Deus. Essa aqui, inclusive, que vai falar agora, meu Deus, é porque elas viraram a chave da cabeça e depois muda o fluxo financeiro. Andressa, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos lá. É um prazer, que delícia, né? A Eli fez parte da primeira turma comigo, a Mi, várias outras, e é realmente isso, porque eu acompanho o processo da Eli, né? A gente tinha muita bagagem e ela mesma se limitava. E é muito gostoso participar do processo de mulheres. E isso acho que é o mais realizador de tudo. E é tão interessante que, assim, mesmo eu sendo, talvez, a imagem que você fala, ela prospera, ok, legal, prospero. Mas eu tenho que assumir essa autorresponsabilidade e entender que quando eu não estou prosperando, não é o outro, sou eu. E aí eu comecei a reconfigurar. Eu falei, cara, onde eu tô errando? Porque eu fiquei realmente... Primeiro que o dinheiro começou a não entrar. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Tem alguma coisa errada, eu não aceito, e eu sou uma pessoa altamente desafiadora comigo mesma. Eu falei, tem alguma coisa errada? Meu Deus do céu, como assim? Saiu muito mais do que o que entrou. Saiu de investimento, de outras coisas. Fui reconfigurar tudo. Eu falei, cara, peraí. Eu quero ser um termostato, não um termômetro. O termômetro, ele mede temperatura. Termostato é o que dá temperatura. Eu não quero ser o termômetro de, a Andressa é legal, ela é muito boa. Não, eu quero chegar e mudar a atmosfera do lugar. E aí eu fui fazendo algumas coisas que dói. Mudar ambiente. Assim, recusar convites. Não, cara, isso daí não vai me agregar, não. Então é entender que a autorresponsabilidade, ela me leva, sim, inclusive, né, numa escassez, ou para prosperar. Então é entender que, por exemplo, inclusive, muitas vezes você vai ter que reconfigurar amizades, não ser amiga, mas entender aonde você quer chegar, o que vai te levar, aonde você vai prosperar, reconfigurar dentro da sua casa, por exemplo, que é o que eu fui fazendo. Não, vamos reconfigurar isso daqui. É realmente ter essa autorresponsabilidade. E aí as coisas já começaram a mudar. Essa semana já vai ser uma semana que, por exemplo, a escassez que me teve aí durante esse mês todo, eu já sei que eu vou fechar, vou bater minha meta do mês. Mas por quê? Porque eu assumi a responsabilidade, eu não esperei chegar dia 30 para falar, meu Deus, isso tudo errado, estou no vermelho. Né? Por exemplo, meu Deus, investi tanto, ou sei lá, não teve palestra, não teve mentoria, qualquer coisa assim, que são as coisas que é o meu carro-chefe. Falei, meu Deus, tá maluca, André, você esteve na TV, você conectou com tanta gente para não ter um retorno disso de algum jeito, de alguma forma, não estou nem falando dinheiro, tá? Estou falando um retorno mesmo ali que vai te fazer transbordar. E aí eu entendi, o erro estava em mim mesma. E muitas vezes acontece isso, a gente começa a vai, ganha em todos os sentidos, e aí você dá um descuido, você se coloca por água abaixo. Então, nunca vai ser sempre ali, né? Ganhar, não é sobre ganhar, mas é sobre você entender a responsabilidade, inclusive quando você está perdendo, é sobre isso, viu? Eu sou muito grata pela Cris, vai fazer 1 ano, estamos fazendo aniversário, né? Acho que eu fui uma das primeiras aí. Sim, uma das primeiras que fechou, com certeza. Nós vamos comemorar, vou mandar depois para vocês uma comemoração especial para a turma 1, que merece, que me levou para outro nível. E é exatamente isso, essa responsabilidade que a Andressa está trazendo aqui. Principalmente a gente tem que ter consciência quando a gente não está prosperando. Porque quando está entrando, quando está tudo bem no relacionamento, gurias, é delícia, é gostoso, passa pizza, vem para cá, quando para, e aí tem uma coisa muito legal que ela falou, responsabilidade. Mulheres de negócio não olham o resultado no final do dia 30. A gente vê semana a semana, dia a dia, o que não está batendo aqui, o que faz que eu não prospere? O que foi que eu não acertei aqui? Vamos de novo, vamos do outro jeito, vamos olhar e vamos não sei o quê. Aqui, ó, falei para vocês, há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, eu fiz toda uma análise
do meu faturamento de 2023, aonde foi o mês que mais eu faturei e por quê, para me repetir em 2024. O primeiro trimestre de 2024, eu bati todo o meu faturamento de 2023. Opa! Acertei a mão em alguma coisa aqui. O quê? Análise, métrica, resultado. Parar de olhar para fora. Mais uma cliente. Cara, tem que olhar para dentro, né? Falando de negócio. E quando a gente está vivendo a vida, como a Leonor trouxe, a gente precisa olhar para dentro. Por que eu não consigo conectar em ninguém? Por que ninguém me valoriza? Por que ninguém entra numa coisa que eu organizo? Porque você não está conectando para dentro, tá? Vou correr aqui que nós estamos passando o nosso tempo. E aqui, ó, que é o que mais me preocupa, tá? Porque eu vejo muitas alunas se debatendo com o dinheiro, sim, é fato que quando o dinheiro está ali, fica um pouco mais tranquilo até para resolver. Mas o que me preocupa são as escassez nos relacionamentos, tá? E aqui, cliente, aluna, amiga, sistema Caracol como um todo. Cada vez é mais gritante, não sei vocês aí, o número de mulheres numa escassez de relações. Tá? Absurdamente, né? O mundo tá caótico. Vamos olhar para o Brasil em especial, né? O mundo lá fora, com exceção da Ju, que está em Portugal, pode nos trazer um parâmetro melhor. Mas eu, quando olho localmente em movimento com as mulheres, a gente vê uma escassez enorme nas relações. E aonde está o meu papel aqui, como mentora de sexualidade, como consultora de bem-estar? Como que eu olho para isso, para quando eu vou vender uma palestra, vender uma proposta comercial dentro de uma empresa, certo? Se eu não estiver atenta à escassez das minhas relações e não trouxer essa responsabilidade que a Andressa faz, não vou conseguir vender nada. Como que eu entro numa negociação empresarial para vender um programa de bem-estar se eu não aplico, como ele falou? Se eu não levanto 6 horas da manhã para fazer um exercício, se eu não cuido do meu cabelo, como é que eu vou para um palco falar sobre isso, gurias? Não conecta. A vida é muito justa. O cara lá de cima vai dizer, sai daí, louca, tá? Querendo mentir para quem? E aí, sim, por último, mas não menos importante, vai ficar essa pergunta para quem quiser me responder inbox, com textão, com áudio, coração aberto, tá? Você se sente digna de prosperar e viver com mais prazer, mas de verdade? Ai, não sim. Porque quando a gente também bota para fora o que incomoda, a gente, metade do processo de cura está aí. Você de verdade, 22 de abril de 2024, você se sente dignidade de prosperar, de ter mais prazer e não viver no sacrifício como as nossas mulheres? Ou você ainda se vê nesse lugar de sacrifício? É simples assim, tá? Quem quiser printar e depois me escrever, podem me mandar durante o dia. Eu não prometo responder hoje, porque eu estou aqui em umas atividades de análise das minhas alunas da Master, que eu preciso me dedicar. De novo, quando eu olho para dentro do processo, eu já tenho um processo robusto. Para que eu atraia mais pessoas, eu preciso olhar para dentro. Então, eu estou olhando, cuidando, automaticamente o universo me devolve mais, tá? Então, me mandem inbox. E se fez sentido para vocês essa aula, certo? Eu sei que foi meio chulepada e tal, mas eu tô de coração leve, de verdade. Coração leve, calcinha molhada, né? Pensa o quê? Ontem me perguntaram assim, ó. Vou contar rapidinho para vocês. Uma pessoa que não me via há bastante tempo me perguntou lá no Instagram, enfim, me mandou elogio. Escuta, e o Bruno, como é que tá? Só pode estar bem, né? Mulher feliz não incomoda. O sexo só melhora. E automaticamente prosperidade financeira no trabalho dele melhorou, porque energia sexual aqui. Gente, como é que não vai estar feliz? Homem com saco vazio, barriguinha cheia, bolso cheio. Amiga, ele te leva para Maldivas em 2 tempos. Ó, beijo grande. Vou fazer uma foto aqui rapidinho, deixa eu tirar essa apresentação. Vou parar a gravação também para ter modo, senão depois a avó Nina vai pegar comigo.